Olá, sejam todas bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto que está causando muita polêmica nas redes sociais, que é a academia de estupro, né? Um assunto que foi trazido pela CNN, que expõe os aplicativos que ficam ensinando os homens a como dopar suas esposas e violentá-las, e ainda ganhar dinheiro com isso. Eu vou falar mais desse assunto porque está todo mundo associando ao machismo, à misoginia, e o principal está sendo ignorado. Que isso aí é consequência do consumo recorrente de pornografia. Então fique comigo que depois da vinheta eu vou explicar melhor sobre isso aí. Quem lembra do caso recente da Gisele Pelicot? Aquela francesa que durante 10 anos ela era dopada e violentada pelo marido. E por mais 50 homens que ele mesmo recrutava. E ainda ele filmava tudo. Então isso não é um caso isolado. Teve uma brasileira chamada Aline, que mora nos Estados Unidos. Ela casou com um brasileiro que ela conheceu lá mesmo. E depois de um tempo de casada, ela começou a ficar muito doente. Começou a sofrer de queda de cabelo, desmaiar o tempo todo, vivia com dores fortes na coluna. Todas as manhãs ela amanhecia com roxo e hematomas pelo corpo. Até que ela descobriu que o marido, todas as noites, dopava ela e a violentava com a ajuda dos familiares dele. Não ficou bem claro para mim se os familiares violentavam ela junto, mas eu sei que eles vendiam os vídeos que eles gravavam. Então esses dois casos não são casos isolados, tá? Isso vem sendo registrado em toda parte do mundo. E aí surgiu essa polêmica aí dessa academia de estupro que os caras ficam ensinando como dopar sua esposa, é, como fazer para dopar e ela não ter uma overdose, caso aconteça, como fazer a limpeza, né? E aí todo mundo tá ficando associando isso ao machismo, à misoginia, que homem acha que mulher é objeto, mas o principal está sendo ignorado, que é o consumo recorrente de pornografia em toda a sociedade. O consumo recorrente de pornografia vem causando uma dessensibilização coletiva. E aqueles comportamentos que causavam estranhamentos, cada vez mais estão sendo vistos como normais. E aí, isso influencia diretamente na forma como as pessoas percebem o corpo e o sexo, no limite entre o que é permitido e o que não tem consentimento, o limite entre o que é saudável e o que é prejudicial, influencia em como as pessoas se relacionam. Há muito tempo que a pornografia deixou de ser algo individual e passou a ser um problema da sociedade. Porque os efeitos já ultrapassaram faz tempo o consumidor, o indivíduo, e passou a impactar toda a sociedade. A pornografia, ela funciona como uma espécie de catarse para aqueles que têm agressividade sexual reprimida. Isso é, ela encoraja aqueles que já têm tendência a cometer tais crimes. E crimes de estupro, crimes de pedofilia. E isso vem acontecendo porque esse tipo de consumo coloca o cérebro num processo de dessensibilização. E aquilo que antes era o suficiente deixa de ser. E aí ele começa a buscar estímulos cada vez mais intensos, cada vez mais extremos, cada vez mais distante da realidade. O consumo de cocaína e o consumo de pornografia atinge a mesma região do cérebro, libera o mesmo nível de dopamina e, do mesmo jeito que as drogas, o consumo de pornografia leva o indivíduo a ficar buscando estímulos cada vez mais fortes. E isso vai escalando cada vez mais e mais. E na hora que o cara rompe a barreira da moralidade, não tem mais volta. Na hora que ele parte para o crime, já era. E não é só isso que está ocorrendo, né? A academia do estupro.
Milhares de crimes sexuais, inclusive envolvendo crianças, e crianças praticando contra outras crianças, milhares de espancamento de animais, tortura, assassinato de animais, estão sendo transmitidos no Discord para centenas de milhares de pervertidos assistirem ao vivo. Tem muitos adolescentes que estão cometendo crimes de estupro coletivo para ganhar dinheiro com isso. E tem aqueles que estão cometendo esse tipo de crime porque estão sendo ameaçados dentro do Discord. Se eu ficar falando aqui todos os desafios que as crianças e os adolescentes estão sendo expostos dentro do Discord para ficar alimentando essa perversão, vocês saem daqui vomitando. A pornografia, ela está diretamente ligada à corrupção, ao crime organizado, a crimes sexuais. E aí, quando a pessoa quer falar de machismo, não, é machismo, é misoginia, é o homem se achar que é dono das mulheres. Gente, tem um monte de mulheres que estão violentando os próprios filhos, as próprias filhas, para criar conteúdo para vender, tá? A indústria pornográfica, ela está diretamente ligada à corrupção, ao crime organizado, a crimes sexuais. Por quê? Porque funciona para lavagem de dinheiro. A pornografia é uma das maiores fontes de renda do crime organizado. Quando uma ferramenta se expande em larga escala, ela costuma explorar fragilidades humanas. Fragilidades essas são dificuldade de lidar com frustração, carência afetiva e necessidade de alívio imediato. E aí, quando essas fragilidades encontram estímulos ilimitados, os impactos deixam de ser individuais e passam a ser coletivos.